Olá, gente querida. Estamos chegando no meio de mais uma semana e eu espero que com muita força e coragem para seguirmos em frente. Hoje temos uma manhã nublada, como tantas manhãs em nossa vida, mesmo que ela seja uma exceção neste outono tão ensolarado. Dias nublados escondem o sol, mas não o eliminam. Na verdade, nada muda para o sol. Nada muda acima das nuvens, onde o sol sempre brilha. E esta é uma bela metáfora para a nossa vida e a nossa relação com Deus. Ele também sempre estará lá, sempre presente. Mesmo que por vezes os dias instáveis o escondam de nós. Mesmo que chuvas e trovoadas possam fazer parecer que ele não está aí, que nem exista. Ele sempre estará presente. Ainda que diferente do sol, ele se tornou Deus Emanuel, Deus conosco, através de Jesus. Quem o conhece e nele crê, experimenta o seu cuidado e o seu consolo mesmo nos piores dias. Mesmo em meio às maiores tormentas, podemos vê-lo, ouvi-lo e contar com ele, pois o seu Espírito habita em nós, os que nele cremos. Fato é que vivemos num mundo que se faz de surdo para com ele, um mundo que não ouve a sua voz, que prefere ouvir a voz dos seus ídolos, ou criar os seus próprios luminares, que tão facilmente se apagam. Mas não é só um mundo surdo e descrente que não ouve a voz de Deus. Também nós, muitas vezes, acabamos perdendo a nossa capacidade auditiva. São tantas as vozes concorrentes e dissonantes que, se não estivermos bem atentos, confundiremos as coisas. Facilmente trocaremos a verdade de Deus pelas verdades deste mundo. Ouvindo pouco, nos afastamos do convívio com Ele. Assim como acontece com uma pessoa que perde a sua capacidade auditiva. De tempos em tempos eu marco uma consulta com o Dr. Roberto. Ele é um médico otorrinolaringologista. Vou lá para que ele faça uma revisão do estado que se encontram minha garganta, nariz e ouvidos. E todas as vezes que eu fui lá até hoje, a única coisa que ele tinha que fazer, graças a Deus, é tirar do fundo do canal auditivo uma espécie de rolha de cera que vai se formando lá dentro. Eu chego a ficar impressionado com o negócio. Parece que depois de sair de lá, até passo a ouvir melhor. E eu creio que é exatamente isso que acontece com os nossos ouvidos espirituais, se podemos assim dizer. Nesta era de tamanha inflação de informações, muitas vezes entram pelos nossos ouvidos estas vozes que vão moldando a nossa mente e vão formando essa cerinha interior. Paulo afirma aos romanos que eles devem ter muito cuidado com isso, oferecendo seus ouvidos de uma forma racional e intencional para Deus. Este é o vosso culto mais importante, diz ele. Treinar intencionalmente os seus ouvidos para que sejam capazes de ouvir a voz de Deus. Por isso, ele afirma em Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por mais que um pregador se esforce para preparar uma boa mensagem, bem fundamentada na palavra de Deus,
Que chance ele tem de que esta mensagem, de uns 20 minutos, num culto semanal, faça a diferença na construção do molde do pensamento dos seus ouvintes? Ainda mais se ao longo do resto da semana, esses ouvintes passam horas e horas ouvindo formadores de opinião que não têm a palavra de Deus como referência. Pelo contrário, que em geral não só desconsideram os valores e os princípios provindos dela, como também se colocam abertamente em oposição a eles. Não tem nada de errado em ouvir essas pessoas, mas delegar a praticamente um veículo de mídia toda a formação do seu pensamento ou do pensamento, da visão de mundo de uma cidade ou de um estado, não me parece nada salutar. Ainda bem que hoje temos a internet. Por meio dela, podemos buscar os fatos, as fontes, as origens, ir lá na coisa como ela aconteceu. Pelo menos ouvir uma diversidade de vozes para que os nossos filtros fiquem apurados e para que tenhamos o necessário discernimento sobre todas as coisas. A palavra da senha de hoje, de Isaías 55:3, nos convida dizendo: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. A nossa alma não viverá e não sobreviverá ao longo de toda esta jornada, se não inclinarmos os nossos ouvidos para Deus, se não adestrarmos os nossos ouvidos para ouvi-lo. E isso não se faz sem tempo, sem o necessário silêncio e sossego diante dele. Vivemos num mundo especialista em produzir barulho e distração, cada vez mais bonita e mais intensa. Facilmente ficamos horas e horas vendo novelas na Netflix, por exemplo, que agora são chamadas de séries. Tem coisas muito ruins por lá, mas também tem muita coisa boa e interessante. Mas eu proponho que você faça uma conta simples. Some o número de horas dedicadas a ver uma série de 3, 5 ou mais temporadas. Isso dá bastante coisa. Agora some o número de horas em que no mesmo período você procurou a comunhão com Deus e parou na sua presença para ouvi-lo. Eu imagino o resultado e a diferença. Na senha do Novo Testamento, de Lucas 6, 47 e 48, ouvimos Jesus afirmando o seguinte: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ouvir e praticar tem a ver com a colocação do alicerce. Alicerce firme, lançado sobre a rocha. A casa de quem faz isso é uma casa que não trinca e não desmorona, mesmo diante das piores tempestades da vida. Deus nos ajude a construir uma dessas. Ouçam o que Ele está dizendo. Um forte abraço e até amanhã, se Ele assim o permitir.